Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. O nosso assunto de ciências é a página 47 e 48, né? Tabela periódica. Nós sabemos que na tabela periódica ela possui 118 elementos, sendo desses 118, 92 são naturais. Como assim naturais? São encontrados na natureza. E 26 são elementos artificiais. Como assim? São elementos naturais que foram modificados pelo ser humano e se tornaram elementos diferentes, né? Aqui nós temos a nossa tabela periódica que está compondo este livro. Às vezes você pode analisar o seguinte: pequenas modificações, pequenas alterações, pequenas diferenças de uma tabela periódica de um livro para o outro, em relação ao número atômico, em relação ao número de massa, às vezes até no próprio número, às vezes na posição em que eles ocupam, e às vezes um livro pode determinar uma nomenclatura nova, né? Um novo modo de expressar ou dar um novo nome a alguma coisa característica que está representada na tabela periódica, tá certo? Aqui nós temos o seguinte: a tabela periódica ela é formada inicialmente por dois tipos de elementos, ou não, eu prefiro dizer, você pode agrupá-la de duas formas. Você pode agrupar a tabela periódica por períodos, né? Ou você pode representar a tabela periódica por famílias, que também podem ser chamadas de grupos, né? Então, períodos ou então famílias. Aqui é o seguinte: na página seguinte aparece a tabela periódica. Nela, os elementos estão relacionados em cada quadrinho, em ordem crescente do número atômico. Então veja bem, quando nós analisamos aqui a tabela periódica, então você observa bem que no hidrogênio ele é o número atômico 1. Aí ele vem diminuindo até chegar no... Oh meu Deus, esse nome é... No H-mesônio. H-mesônio, que no caso o seu número atômico seria 118. Então você tem o maior aqui que vem diminuindo, né, até chegar no maior aqui que tem 118 como número atômico, tá certo? Aí nós temos o seguinte: existem 7 linhas, sequências horizontais, cada uma denominada período. A tabela periódica atual apresenta 7 períodos. Então veja bem, quando nós analisamos a tabela periódica horizontalmente, dessa forma, essas linhas horizontais são chamadas de período. Então você tem o período 1, você tem o período 2, você tem o período 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá certo? São 7 períodos. Aí nós temos aqui o seguinte: a tabela periódica atual apresenta 7 períodos. Os elementos com números atômicos de 57 a 71, chamados lantanídeos, e os de 89 a 103, chamados de actinídeos, apresentam a parte dos demais abaixo da tabela. Os lantanídeos pertencem ao 6º período e os actinídeos ao 7º. Note que nesses períodos há um quadradinho que indica a localização desses elementos. Então veja bem, essas duas barrinhas extras aqui embaixo da tabela periódica, elas fazem parte desses 7 períodos da tabela periódica, mas eles ficam expressos aqui embaixo. Veja bem, aqui os lantanídeos, eles ficam aqui todos aglomerados nesse quadradinho aqui, né? Porque eles têm características diferentes dos demais. Já os actinídeos também, eles ficam aqui, ó, no 7º período, nesse quadradinho aqui. Por quê? Porque eles também possuem características diferentes dos demais períodos. Então eles são separados, eles ficam separados aqui, ó. E os lantanídeos ficam todos expressos aqui no 6º período, e os actinídeos todos expressos aqui no 7º período desse quadradinho, né? Então possuindo características diferentes. Quando a gente for trabalhar especificamente sobre eles, a gente vai ver essas características. Outro detalhe: famílias ou grupos. Cada uma das 18 colunas, sequências verticais, é denominado grupo ou família de elementos. Então veja bem, a primeira forma de expressar os elementos da tabela periódica é nos períodos horizontais, mas existem também as famílias que são contadas nos períodos que são contadas de forma vertical. Como assim? De cima para baixo. Dessa maneira, você tem 18 famílias. No caso, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que estão na forma vertical. Então, em períodos são 7, em famílias são 18, certo? 18 famílias.
Mas mesmo dentro da família, elas existem diferenças que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Veja bem, aqui é o seguinte. Por determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, os grupos são numerados atualmente de 1 a 18, mas ainda há quem utilize a regra anterior com letras e números, por exemplo, A1 e 2A. Por exemplo, esses mesmos grupos, da esquerda para a direita, você vai ver que cada um representa um número, grupo 1, grupo 2, grupo 3, e embaixo deles tem a antiga nomenclatura, como eles eram chamados antigamente. Em outras tabelas periódicas mais antigas, por exemplo, o grupo 1 era o 1A, o 2 era o 2A, por exemplo, o 7 era o 7B, por exemplo, o 12 era 2B, e assim sucessivamente, eles tinham nomes diferentes. E agora, para ficar mais fácil, é simplesmente grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, grupo ou família, certo? Dessa forma fica mais fácil da gente identificar. Aqui é o seguinte, entre os elementos com propriedades semelhantes ficam no mesmo grupo. Alguns dos grupos, por sua importância para a química, recebem nomes especiais. Veja bem, antes da gente falar sobre a divisão dos grupos das famílias, algumas famílias recebem nomes especiais. Por exemplo, o grupo 1, ou família 1, ou 1A antigamente, é chamado grupo dos metais alcalinos. O grupo 2, ou 2A, é o grupo dos metais alcalinos terrosos. O grupo 16, ou 6A, é o grupo dos calcogênios. E o grupo 17, ou 17A, é o grupo dos halogênios. O grupo 18, ou 0, é o grupo dos gases nobres. Tá certo? Agora sim, esses aqui são os que recebem nomes especiais. Mas nós podemos dividir a tabela periódica das famílias em dois grandes grupos. Veja bem, elementos representativos e de transição. Os elementos dos grupos 1 e 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, são denominados elementos representativos. Então veja bem, volto lá na tabela periódica para poder mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, o 1 e o 2. Aí você pula para cá, ó, o 13. Esse aqui, ó, o 1 e o 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, são os elementos representativos quando você confere a família de cima para baixo, verticalmente. Agora aqui, ó, do 3 ao 12, eles não são representativos, eles são chamados de transitivos, tá certo? Do 3 ao 12, eles são os grupos dos transitivos, da família dos transitivos, tá certo? Muito bem. Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. Aqui nós temos o seguinte, a nossa atividade tem 10 questões, mas elas são muito simples. Veja só, primeira questão. Há quantos elementos químicos na tabela periódica? Quantos são naturais e quantos são artificiais? Né? Tá fácil, foi uma das primeiras coisas que eu expliquei na nossa aula. Como estão, segunda questão, como estão relacionados ou distribuídos os elementos na tabela periódica? Né? Então, você tem que determinar como é que está acontecendo essa distribuição. Terceira questão. Quais são as duas formas de divisão da tabela periódica? Né? Então, você vai ter uma que está na horizontal e outra forma que está na vertical. Né? E você coloca o nome delas. Quarta questão. Como são chamadas as 7 linhas horizontais da tabela periódica? Aquelas 7 linhas horizontais já tem um nome específico, né? Que você vai dar uma olhadinha lá, você vai identificar. Quinta. Quais são os dois tipos de elementos que estão no sexto e sétimo períodos da tabela periódica que possuem características diferentes dos outros elementos? Então, lá embaixo, nos períodos, tem um no sexto período, tem outro no sétimo período, eles estão lá embaixo e cada um deles o seu grupo fica cada um dentro de um quadrinho específico, por possuírem características diferentes dos demais elementos dos períodos. Sexta. Como são chamadas as 18 linhas verticais da tabela periódica? Aquelas 18 linhas que estão em pé. Né? 17. As famílias da tabela periódica são divididas em dois grupos de elementos. Quais são? Né? Foi a última coisa que eu expliquei, a divisão da tabela periódica. No caso que ia 1, 2, aí depois 13, 14, 15, 16, 17, 18. Depois o outro que era de 3 a 12. Né? 8. As famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pertencem a que grupo da tabela periódica? Né? 9.
As famílias de 3 a 12, especificamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pertencem a que grupo da tabela periódica? Né? Ainda são famílias, aqui ainda são famílias, a 8 e a 9. 10. Quais são os nomes especiais dos elementos da tabela periódica ou grupos dos representativos? Então, os representativos, eles têm 5 nomes especiais, né? Aí você vai determinar quais são esses 5 nomes especiais dos elementos representativos, tá certo?